bem, irmãos, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor Marco pelo convite e eu espero que Deus o abençoe grandemente nessa manhã. Eu já fui abençoado. Aquela garotinha que cantou, eu soube ali que é sua filha, pastor. Muito bem. Depois o pianista também não foi nada menor. Mas eu fui abençoado, especialmente pelo canto da... Como é o nome dela? Lauren? Muito bem. Muito bem, queridos. Eu convido vocês a abrir as Escrituras do capítulo 12, verso 1 da carta aos Hebreus. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que nos cerca tão de perto e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu gostaria, nessa manhã, basear aquilo que eu vou dizer na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita como um estímulo. Capítulo 13, verso 22, observa que, de fato, a epístola é uma palavra de exortação. Um sermão para os cristãos do primeiro século. A maioria desses cristãos para quem o autor da carta aos Hebreus está se dirigindo, eles haviam vindo do judaísmo. Eles haviam partilhado da fé dos judeus por algum tempo, mas se encontraram com algo melhor, se encontraram com Cristo. E eles se lembravam ainda do tempo das pregações dos apóstolos, eles certamente se lembravam dos milagres, eles se lembravam da grande ação e poderosa ação do Espírito. Nos primeiros anos eles haviam sofrido insultos, eles haviam perdido as suas conexões, alguns haviam perdido a família, alguns outros haviam perdido os seus negócios, e eles se tornaram vítimas do pessimismo sistemático, vítimas do vitimismo. O perfil desses cristãos apresenta uma séria convergência com os cristãos vivendo nos tempos atuais. Cristãos hoje como nós, vivendo na cultura secular, ou dentro dela, dentro do cinismo generalizado, do ateísmo prático. A gente ouve falar muito do ateísmo teórico, não é isso? Eu falo do ateísmo prático. É quando a gente vive como Deus, se Deus não existisse. Muitos são assim. Vivemos no tempo da paganização da igreja, de muitas formas. Sofremos os respingos da cultura secular. E assim, frustrados, pessimistas quanto ao resultado final da nossa aceitação de Cristo, pela negligência da fé, nós passamos à descrença, da descrença à dúvida, e então a renúncia pública de Cristo. Esses são os passos. Portanto, a exortação da carta aos Hebreus está em ordem. Ela é para nós hoje. Nós que vemos a vida muitas vezes como através de vidraças partidas. E daí, facilmente a gente se pergunta às vezes se ainda faz algum sentido viver. Gostaria de, não anticlímax, dizer o que eu vou dizer. Se você está
Penso ter dito isso no passado, mas vou repetir. Se você está comendo o pão que o diabo amassou, experimente o pão que amassou o diabo. E toda a diferença será feita na sua vida, como disse o nosso querido irmão aqui, do grupo da música. O argumento central do livro, queridos, o argumento central do livro é de que Jesus é melhor, Jesus é superior. O que é que você pensa ser grande na sua vida? Seus recursos? Você pode perdê-los, como os irmãos do Rio Grande do Sul perderam. O absurdo daquela tragédia foi um cavalo em cima de um topo lá, de um celeiro, de um telhado. Os absurdos da vida. Eu falo muito de conexões, sabe? Eu costumava falar mais ainda. Quais são as suas conexões? Qual é a sua conexão? Com o dinheiro, você pode perder. Pode perder tudo. Saúde, pode mudar da noite para o dia. Família, também pode desaparecer. Conexões, quando a sua conexão é com Ele, esta você não perde. Então pense ao sair da igreja hoje, onde é que estão as suas conexões, com o que você se conecta, o que é importante para você. Agradeço ao irmão que colocou o púlpito aqui embaixo. Eu fiz, já mencionei isso aí, uma cirurgia em 2 joelhos. Estou esperando voltar à forma plena, está demorando um pouco isso aqui. Mas além disso aí, existem outros fatores, né? A própria idade a gente já não é mais nenhum spring chicken. Não é isso? Então, muito obrigado pelo púlpito aqui embaixo. Facilita a minha aproximação da igreja para quem eu falo. Então, meus queridos irmãos, 13 vezes você encontra a expressão superior ou melhor. Jesus é melhor. Jesus é melhor, demonstra o autor da epístola aos Hebreus, a superioridade de Cristo. Ele é superior, ele é melhor que os anjos. Ele trouxe uma esperança superior. Jesus é mediador de uma aliança superior. Em outras palavras, Jesus é melhor. Ele é melhor, uma melhor revelação do que aquela que havia sido feita aos pais. Ele é um sacerdote melhor que Arão, o sacerdócio dele melhor que o sacerdócio levita. Jesus Cristo inaugurou uma nova era. Ele estabeleceu um novo concerto melhor, Cristo. Em Cristo esperamos um país melhor, em Cristo esperamos uma Jerusalém melhor do que aquela, a capital do judaísmo. O seu sangue é melhor que o sangue de bodes, de touros, de ovelhas. O Calvário é melhor que o Sinai. O Evangelho é melhor do que a lei, do que as práticas que envolveram o judaísmo. Jesus Cristo é melhor que tudo aquilo que você já conheceu, melhor que tudo aquilo que você experimentou, melhor do que tudo aquilo que você tenha deixado. Não importa o que lhe oferecerem, Jesus cobrirá a oferta. A partir do final do capítulo 10, o autor muda a sua linha de discussão. De uma forte exortação que ele havia feito, do sermão que ele havia apresentado, ou advertência, ele passa a fazer um eloquente encorajamento. Como é dito aí no capítulo 11,
Meus irmãos, se o capítulo 13 é o capítulo do amor, o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, se aquela é a suprema apresentação do amor, suprema anatomia do amor, feita por Paulo. E o curioso é que a primeira vez que nós encontramos as mãos que escreveram aí o capítulo 13, nas Escrituras, elas estão manchadas de sangue. E aqui nós encontramos Paulo escrevendo esse extraordinário capítulo, 1 Coríntios 13. Mas, se Coríntios 13 é a apresentação suprema do amor, o capítulo 11 do livro aos Hebreus é a suprema manifestação da fé. A fé, queridos irmãos, é descrita aí, ela foge a esse terreno das vagarias, terreno das incertezas. A fé, o apóstolo passa a mostrar, o autor da carta aos Hebreus passa a demonstrar que a fé, eu costumo dizer, ela é como se apaixonar. Você, minha jovem, como é seu nome? Eli? Você já se apaixonou alguma vez? Não precisa dizer. Como é que alguém se apaixona? Hein? Não é que você resolve um dia, acordou da cama com o pé direito, levantou da cama com o pé direito e disse, hoje eu estou com o coração tão cheio de amor que eu tenho que encontrar a pessoa. É isso? A fé é como o amor. O amor, apaixonar-se não depende da sua habilidade de produzir amor, depende da habilidade da outra pessoa em despertar amor em você. Você se apaixonou? Por Cristo agora eu falo. Você quer ter fé? Permaneça perto dele. Muita gente diz assim, mas eu não posso ter fé. Essa conversa da fé, dos crentes, é coisa de gente velha. Nada disso. Você quer ter fé? Permaneça perto de Cristo. Lance mão dos instrumentos que Ele deixou disponível a você. E você verá que como resultado, Ele vai despertar fé em você. Capítulo 11 da carta aos Hebreus é uma extraordinária manifestação da fé. Fé, irmãos, não é pensamento positivo. Fé não é autoajuda, é ajuda do alto. Isso é o que é fé. E o apóstolo passa, no capítulo 11, a fazer uma lista de chamada, apresentar os grandes heróis da fé. Aqui, eu digo, é a calçada da fama de vultos lá do Antigo Testamento. Eu acho que nós somos uma ocasião ao Hollywood Boulevard, lá em Los Angeles. Lá está a calçada da fama. Primeiro artigo, ali estão mais ou menos 2.600 deles. Primeiro, uma tal de Joanne Worth, coisa parecida. Já ouviu falar dessa? Uma grande artista de cinema, Joanne Worth. Quem sabe dela? O único brasileiro brasileira, no caso, nessa calçada da fama, é Carmen Miranda. Sabia que ela não é brasileira? Ela era portuguesa. Era baixinha, 1,50 m. Usava um sapato que era uma plataforma. Uma cesta de frutas de abacaxi, de laranja, de mamão, de jaca na cabeça. A única. Essa é a fama humana. Lá em Recife, um camarada lá político resolveu fazer lá a calçada da fama.
dos políticos, não sei se de Pernambuco ou do Brasil, mas ele desanimou porque achou que não ia ter candidatos para o negócio dele lá. Capítulo 11 da carta aos Hebreus é a calçada da fama de vultos imortais do Antigo Testamento. O apóstolo começa aí a descrever. Ele vai da criação, passa pela era patriarcal, chega a falar de vultos desse período, chega Moisés, a conquista, a tomada de Jericó, a conquista de Canaã. Esse é um movimento que sumariza toda a história do Antigo Testamento. E então, nós temos aí grandes vultos, nós temos Abraão, o pai da fé. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, entendida como sendo o berço da civilização desse período, chamado por Deus. Chegou até a terra prometida, mas chegou e não chegou, porque ele fez um manifesto diferente. Diz o texto das Escrituras que ele não construiu nenhum palácio. Ele viveu em tendas, porque ele esperava o verdadeiro país, a cidade que tem fundamentos. Aí nós encontramos a própria Sara, chegamos a Moisés. A fé se ergue aqui de forma suprema, nessa narrativa. Então, Moisés, se lembra? Moisés, aí no capítulo 11, versos 24 a 27, é dito que Moisés, sendo homem feito, não ficou com medo. Não quis ser tratado como filho da filha de Faraó. Não temeu os arroubos do Faraó da época. Mas preferiu sofrer os vexames, o ultraje, o opróbrio, diz o texto, o opróbrio de Cristo, porque ele pensava em outro tipo de surpresa, outro tipo de conexão. Moisés sempre foi para mim um grande estímulo. Quando eu era ainda adolescente, vivendo em Brasília, eu tenho a impressão que eu passei num concurso, naquela época era muito comum, isso no início lá, no início dos anos 60, 62, 3 ou 4, por aí. Devo ter passado num concurso público. E fui trabalhar no Ministério de Viações e Obras Públicas. Quem conhece bem Brasília, imagino que o Ministério das Viações e Obras Públicas, na esplanada dos ministérios, está o quarto prédio à direita. Tínhamos ali um carro que levava os funcionários que viviam em Taguatinga, levava e trazia. Eu estava bem instalado. Mas sabe o que acontece, irmãos? Eu concluí que aquele não era o meu chamado. Fui falar com o engenheiro-chefe, lembro do seu nome, Sérgio Cabral de Sá. Sérgio Cabral de Sá era um homem sofisticado, diretor de todo aquele, o chefe de todo aquele andar. Ele olhou para mim e disse: "E você vai fazer o quê? Pensa fazer o quê?" Expliquei o meu plano. Vou vender livros. Eu vou para um seminário lá em São Paulo. Ele balançou a cabeça. E eu entendi o que ele quis dizer. Disse algumas palavras e eu falei para ele: "Muito obrigado. Eu sei o que eu estou fazendo." Eu sei o que eu estou fazendo.
ouvi uma ocasião o pastor Rabelo pregando sobre Moisés. Eu não lembro de muita coisa que ele disse, mas eu lembro que ele disse que quando o Museu Britânico comprou uma das múmias do Egito, não a de Moisés não estava lá, claro. Quando o Museu Britânico comprou lá algumas dessas múmias, eles não sabiam que nome dá aquele negócio. Qual era o nome daquilo ali? Então colocou-se na nota de despacho daquela múmia, bacalhau seco. Moisés não passaria disso, se ele não tivesse visto o invisível, ver o invisível. Esse é o grande desafio da vida, porque nós somos treinados para ver o que está aí. A gente está manuseando dinheiro, manuseando coisas, e é com isso que a gente se encanta. Ver o invisível. Esse foi o grande desafio de Moisés, diz o texto bíblico. E o texto aí falando desses heróis da fé, esmiuça com alguns detalhes a história de vários deles. No verso 32, Deus ainda dizer para Moisés, dizer sobre Moisés que ele poderia ter raciocinado facilmente, muito bem, se eu me assentar na cadeira do poder do Egito, eu poderia mais facilmente abençoar ou libertar o povo de Israel. Não era lógico ele ter pensado assim, mas Moisés entendeu que assentar-se na cadeira do poder representa perigos muito grandes. E ele resolveu lançar a sua sorte com aquilo que não era lógico. Ele não poderia ter cumprido o seu chamado, o seu propósito, a sua vocação, o seu destino, tivesse ele preferido a alternativa que parecia lógica. Então, aí esse capítulo faz referência à passagem do Mar Vermelho, a queda de Jericó. No verso 32 do capítulo 11, nós temos uma ruptura. É como se o autor exclamasse, de fato, a expressão aparece, e o que mais direi? E o que mais direi? Certamente faltaria tempo para falar de Gideão. E aí ele passa a discorrer um grupo de grandes vultos da história do passado. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. O autor da carta aos Hebreus passa, então, em revista os grandes vultos da história do Antigo Testamento. Sem mencionar os nomes, pela fé, eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o fogo. Está no verso 32 do capítulo 11. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos inimigos. Mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. Alguns foram torturados, mas não aceitaram o livramento para alcançar uma superior ressurreição. 11:36, é importante notar que esses homens, essas mulheres não receberam. Alguns pensam que eles ressuscitaram e receberam. Não, porque esse texto de capítulo 39, verso 39 do capítulo 11, diz que eles não receberam o cumprimento, a materialização da promessa. Estão aguardando. O que então sobrou deles? Sobrou a memória, sobrou o estímulo da vida. Alguns foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada. Deus resolveu não libertá-los. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena janela. Talvez você esteja fazendo orações por algo que você não está recebendo. O texto de Ellen White, que muito me tem confortado, é aquilo que aparece
Ministry of Healing 474, na vida futura. Diz a voz profética aos adventistas, na vida futura. Entenderemos que as orações não respondidas são contadas entre as nossas grandes bênçãos. Está entendendo? Está entendendo? Orações não atendidas serão contadas entre as nossas grandes bênçãos. Aqui você tem diferentes categorias de feitos. Alguns deles são atos incomuns. Conquistaram reinos, foram poderosos em batalhas, puseram em fuga exércitos. Então você tem feitos que são contrários ao curso normal das coisas. Fecharam a boca dos leões, apagaram a fúria das chamas. Mulheres receberam seus mortos. E então, em terceiro lugar, atos de grande resistência. É fácil você, às vezes, ser cristão em circunstâncias favoráveis. Atos de grande resistência, sob condições desfavoráveis. Resistiram a insultos, a sofrimento, foram torturados, rejeitados, postos à morte. Então, por que o apóstolo, o autor da carta aos Hebreus, está escrevendo sobre esses vultos do Antigo Testamento? Para servir de inspiração para você. Eu gostaria de dizer que esses não são, de fato, grandes heróis. Um estudo superficial da vida deles demonstraria grandes falhas. O grande herói aqui é Jesus Cristo, que aceitou essa gente toda e transformou. E aqui eu e você entramos na história, nas partes das Escrituras. O que realmente conta não é a nossa habilidade, o que realmente conta não é a nossa inabilidade, ou mesmo as nossas habilidades. O que conta é a nossa disponibilidade. Isso é o que realmente conta. Então, meus queridos, você chega ao capítulo 12. Depois dessa narrativa desses heróis do capítulo 11. Então, no capítulo 12, nós vimos na introdução essa grande nuvem de testemunhas. Quem forma essa nuvem de testemunhas? Bom, portanto, também nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com desembaraço a carreira que nos está proposta. Quem ou o que forma essa nuvem de testemunhas aqui mencionada? Se você observar, no início do capítulo 12, é dito, portanto, o que é uma palavra de conexão entre o que aconteceu antes e o que vem depois. Portanto, depois de falar dos heróis da fé do capítulo 11, no capítulo 12 ele introduz, portanto, nós também. A nuvem de testemunhas aqui são os heróis da fé do capítulo 11, mencionado anteriormente. Os heróis da fé relacionados no capítulo 11, a vida deles, suas vitórias, o testemunho deles é um grande encorajamento. Se você tomar tempo para estudar, pensar na vitória deles, imagina, a metáfora aqui, ela é extraída do mundo dos esportes, o mundo antigo dos esportes. Imagine uma grande arena de esportes. O atleta cristão, o discípulo de Cristo que está para iniciar a grande jornada, ele, numa fração de segundo, levanta os olhos e ele vê assentado naquelas arquibancadas uma multidão de rostos. Quem são eles? Esses heróis da fé. Lá está José. José, o grande estímulo à vida de disciplina.
A revista Veja, não faz muito tempo, publicou um artigo intitulado A Pornografia, a AIDS do nosso tempo. A AIDS moral do nosso tempo. Pouco se fala de pornografia. Gostaria de lembrar a você, tão comum, tão disponível, especialmente os homens, pornografia destruirá você. Destruirá sua capacidade de receber e de dar amor, destruirá sua família. Não é nenhuma brincadeira, como os gurus da pornografia querem fazer as pessoas cair. Faz algum tempo, um pastor lá no Brasil foi desligado do ministério, perdeu sua família. E ele dá o seu testemunho, ele é público. E ele diz que ele visitou psiquiatras, e eles disseram: é mais fácil você se livrar de drogas pesadas do que se livrar da pornografia. José, naquela bancada, naquela arquibancada. Estou fazendo aqui apenas um leitura. Pornografia, ela estabelece o ciclo do retorno progressivo. Isso quer dizer, os psicólogos dizem que você precisa de doses maiores para alcançar o mesmo resultado. No período que eu passei na Enders, conversei com uma mulher, uma senhora, uma jovem senhora que veio do Brasil. Sua família havia sido destruída, seu marido havia se envolvido com a pornografia. Um grande sujeito lá, muito conhecido. E ela contou a história do drama da família, sob essa pressão exercida sobre o marido. E ele exercendo pressão sobre ela. E ela baixou a uma certa altura da conversa, ela baixou a cabeça. E com olhos úmidos, ela disse: pastor, eu não posso competir. Eu entendi o que ela quis dizer. Eu entendi. Meu querido irmão, se você é tentado, eu não estou vendo tantas daquelas meninas que eu vi aqui num outro sábado, mas eu digo, disse a minha filha, se você perceber em algum momento de um namoro que esse sujeito com quem você está namorando é vítima da pornografia, mande-o passear. Não é a pessoa certa para você. O pior da pornografia, estou fazendo apenas aqui um gancho ao falar de José, um grande vulto da fé assentado com o seu testemunho nessa extraordinária bancada. O pior da pornografia é que ela destrói a beleza da criação vista na mulher, a beleza feminina. A pornografia dá aos homens a ideia de que as mulheres gostam de ser tratadas daquela forma. Não é verdade. Isso apenas alimenta a masculinidade defeituosa, enferma, doente de alguns homens. Se tornou tão comum, tão generalizado. Você é tentado a desistir fácil. Olha Daniel, olha o próprio Moisés, Elias. Observe esses vultos do passado, a vida deles, o testemunho deles. Mas o verdadeiro herói aqui não é nenhum deles. O verdadeiro herói é Jesus Cristo. Você sabe como é dito aí no capítulo 12, olhando firmemente. Há uma qualificação, olhando firmemente. O texto bíblico não diz para você olhar para os outros. É por isso que alguns deixam de vir à igreja, ficam desanimados, olhando para os outros. Eu escrevi aquela meditação matinal e eu
incluí ali 10 razões pelas quais as pessoas deixam de vir à igreja. Uma delas é essa: mau testemunho, dizem eles. Você está procurando o quê? Jardim perfeito? A igreja não é o meu jardim, não é o seu jardim. A igreja é o jardim de Deus. E no tempo certo, Ele vai fazer a separação entre ervas, o joio e o trigo. O grande herói aí desse capítulo não é nenhum deles, é Jesus Cristo, que recebeu essa gente toda, com as suas fraquezas, com as suas insanidades, e transformou. Como Raabe, que vivia lá pelas ruas de Jericó, rodando a sua bolsinha, entrou para a descendência do Messias. E os demais aí, Jefté, fazia parte de um grupo lá de desordeiros, malfeitores. Jesus Cristo é o herói que pode receber você, tomar você do jeito que você está, transformar você e fazer você uma inspiração para outros, porque essa é a ideia da vida cristã. Eu, quando era estudante lá no IAE, naquele tempo, eu tinha a minha lista dos meus heróis. Além desses da Bíblia, eu tinha a lista dos meus heróis. O pastor Rabilo era um dos primeiros. Duílio Parotti, Enoque de Oliveira. Coloquei esses aí como vultos modernos, recentes. Mas o grande herói, eu dizia, é Jesus Cristo. Pode receber você. Assim que nessa manhã, ao ter falado um pouco da carta aos Hebreus, ter falado dessa lista de chamada do capítulo 11, apresentar esses heróis da fé como um estímulo à sua caminhada, eu estou terminando dizendo que o grande estímulo vem da pessoa de Cristo. Eu tenho me dedicado a estudar Cristo. Eu digo que eu fiz da minha cátedra nas salas de teologia o meu púlpito para falar de Cristo. Ellen White diz: exaltai o homem do Calvário, porque há poder na exaltação de Cristo. E fiz das igrejas por onde eu passei pregando, eu fiz delas o meu quadro negro para falar de Cristo. Sempre com uma aura de tristeza por não fazer justiça a quem Cristo de fato é. Cristo é grande, irmãos, muito grande, muito grande, muito grande para ser competido com as tolices que nós inventamos serem as nossas conexões. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Eu pergunto às vezes dizendo, se todo mundo na igreja fosse como você, como é que seria a igreja? Eu fiz uma semana de oração, pastor Elias, lá pelo Santa Catarina. E quando eu disse ali, se todo mundo da igreja fosse como você, uma irmãzinha levantou, coçando a cabeça e disse: misericórdia, misericórdia. Mas o plano de Deus é esse, é que você seja uma inspiração para os outros. Você lembra quando Jesus disse aos seus discípulos: farei de vocês pescadores de homens? Não há nada maior do que isso, ajudar outros a se encontrar com eles. Termino lembrando que quando, numa das minhas vindas aqui pelo States, ou antes de ir, não me lembro, de volta ao Brasil, eu comprei um quadro para o meu filho Lucas, que hoje é pastor lá na Califórnia. Tornou-se um excelente pregador, um excelente testemunho de Cristo, que tem me inspirado muitas vezes. Mas eu dei para ele, o título do quadro era Discípulo. E o quadro, naquela linguagem, começava: eu sou um discípulo de Cristo. Meus amigos são poucos, meu caminho é estreito, mas
mas eu sei para onde estou indo. Partilharei o que sei. Viverei como um representante de Cristo. E quando Ele voltar, Ele não terá nenhuma dificuldade em me reconhecer. Deus abençoe você. Deus abençoe você, jovem. Você, na juventude, faz 3 escolhas. 3 escolhas fundamentais. Preste atenção. Você faz 3 escolhas, todas elas começadas com M. Você tem que escolher o mestre da sua vida. Quem é o mestre da sua vida? Ou quem vai ser o mestre da sua vida? Pode ser dinheiro. Pode ser prazer. Diversão. Muita gente escolhe assim. Mestre. Quem é o mestre? Segunda, a missão. O que você vai ser na sua vida? Médico, engenheiro, advogado. Se você escolheu bem o primeiro, o mestre, ele vai lhe ajudar a escolher a segunda alternativa, a segunda missão, segundo propósito da sua vida, que você tem que escolher, não tem saída, você tem que escolher. Como é que você vai usar a sua vida? A vida é uma só, irmãos, é uma só. Lá no antigo IAE, estava um quadro enorme lá, dizendo, por esse caminho só passarei uma vez. Eu li aquilo muitas vezes, estou entendendo isso hoje. Estou entendendo, só uma vez você passa por isso aí. Pelo caminho. E você vai ter mestre, missão. Terceiro, o matrimônio. Quem vai ser o companheiro, a companheira da sua vida? Se você escolher bem o mestre, você vai acertar na missão e vai acertar também a última alternativa. Deus te abençoe. Fogo refinador. Que Ele abençoe você, purifique você, transforme você. A chama desse amor vem qual bronze ou como a prata, como ouro impuro. Então todos com seus sofrimentos pelo fogo lutarão. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar. Vem, meu ser, refina-me, faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinador. Aprendo agora a confiar no toque especial da chama que vem remover pecado e erros meus. Cada dia
tudo que eu almejo aqui, impurezas vem tirar, e o Senhor glorificar, vem consumir meu ser, refina-me, faz melhor, escolho sem me importar o fogo refinador. Muito obrigado, Dênio. Deus te abençoe. Eu desejo que você tenha sido abençoado. O convite de Deus é esse. Está disponível a você. Você pode ser uma outra pessoa. E Deus queira que você esteja disponível. A ação transformadora da presença de Deus na vida. Vamos nos levantar e vamos orar. Deus de graça infinita, Deus de poder, nós te louvamos pelo registro sagrado dessas figuras que compõem a história das Escrituras. Te louvamos pelo estímulo que elas representam. Pessoas que foram nuvens escuras, mas que se tornaram nuvens de prata, pela ação transformadora de Deus. Nós, sobretudo, te louvamos por Cristo, nosso querido Salvador, aquele que encarnou-se para salvar-nos das maluquices, em meio das quais nós vivemos, das nossas ilusões, das nossas tonturas. Deus de graça e poder, ajuda-nos pelo menos a ver nossa grande necessidade, porque tudo começa daí. Abençoa esses irmãos, essa igreja, o seu pastor, seus oficiais. E permite que essa igreja seja de fato e também um instrumento poderoso para os seus propósitos. No nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Um feliz sábado a todos.